Boa noite, Lídia. Boa noite também, Antônio Onofre. Boa noite, Joana Carneiro. Sejam bem-vindos. Boa noite, Lorena. Seja muito bem-vinda também. Olá, Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Gratidão sempre nossa, Sr. Antônio. A Lorene aí conosco, sejam bem-vindas, seja bem-vinda, né? Adair, boa noite. Olá, Tuca, Paulo Henrique, boa noite para vocês. Boa noite também, Adriano Valério, Cláudio Honor e Eliane, Odete, boa noite. Boa noite também, Mariângela, seja bem-vinda. Veda, boa noite. Boa noite também, Marilza. Sejam bem-vindas. Olá, Filomena, boa noite também, seja muito bem-vinda. Vocês, né, e todos vocês que estiverem, todas as pessoas que estiverem acompanhando aí, né, porque às vezes junto com vocês tem mais alguém acompanhando, fica aí o nosso abraço também para todos. Daniele Diamantino, boa noite, seja bem-vindo também. Boa noite, Flávia, Andréia, boa noite, Andréia Vieira, boa noite, Luísa Nalim, espero que seus vizinhos estejam aí muito bem. Olá, Célia Furtado, boa noite também, Sr. Antônio Pazotto, boa noite, Andréia Dantas, Adriana Dantas, e para os irmãos, né, que fizeram aniversário aí, um abraço para eles também, estiverem por aí. Boa noite, Iraci, boa noite, Michele e Gabriel, Lisete, França, boa noite, seja muito bem-vinda, gratidão é sempre nossa, Flávia, Andréia, pela participação de vocês. Boa noite, Rosilda, boa noite também para Denise, boa noite, Leopoldina, Ercília Machado, boa noite. Eu acho que eu ainda não a cumprimentei. Boa noite também, né, para a Lourdinha, para o Camilo, para a Maria Eduarda. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Olá, Rosane Junqueira, boa noite também a todos vocês. Boa noite, Álvaro, sua mãe, seu filho, se estiverem por aí, um abraço para eles também. Nadsan, boa noite, seja muito bem-vinda. Luísa Silva, boa noite. De olho aqui no nosso horário para a gente iniciar. Boa noite também, deixar aqui o nosso boa noite já para a Eveline, para a Roberta e para a Gabi, né? Elas vão assistir um pouco mais tarde, porque elas estão numa consulta médica, mas fica aqui o nosso abraço já e o nosso cumprimento para elas. Boa noite, Anitta e Clarindo. Né, a Dona Maria, né, Sóvro, tá aí, um abraço para ela, sejam todos bem-vindos. Adriana Varenga, boa noite, Joana Camargo também, e a todos, repito, todos os seus acompanhantes aí, sejam muito bem-vindos. Vamos então fazermos a nossa prece para pedirmos a espiritualidade, a permissão para iniciarmos. Carmen Inês, boa noite também para você, seja bem-vinda. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, Dona Luzia, boa noite também para a senhora, para a Luísa, para a Celeida, se estiver por aí também. Olá, Marcileia, boa noite para você, Guilherme, Luciano
e aí os seus compartilhamentos, né? Logo, logo a gente já cita-os. Márcio Fidelis, boa noite Salete, Gustavo, sejam também bem-vindos. Gente, que nós possamos então agora nesse instante deixar um pouquinho de lado as nossas preocupações e procurar nos concentrarmos, sobretudo junto ao nosso anjo de guarda. Sim, concentrem no seu anjo da guarda. Às vezes a gente esquece deste espírito amigo que sempre nos assiste, sempre nos acompanha, nos protege. Alguns de nós temos um relacionamento mais íntimo, né? Conseguimos conversar com eles com mais frequência. Outros, talvez nem tanto. Acabam se esquecendo deste espírito que foi destacado para nos auxiliar nessa trajetória. Que juntos possamos agora elevarmos o nosso pensamento e procurarmos, com a própria espiritualidade superior, chegar até o nosso Mestre amado e querido Jesus, a sentir os seus pensamentos, as suas energias, as suas vibrações e principalmente que todas elas se transformem, em especial, numa energia e numa vibração de cura, principalmente para o nosso corpo. Todos nós precisamos de cura para o corpo, para a mente e, é claro, uma cura espiritual. Que a gente possa, nesse instante, sentir essa energia penetrando e principalmente nos revigorando. Sim, que a nossa união também seja capaz de permitir que cada um doe ao outro um pouco do seu magnetismo, para que o outro possa também sentir, absorver aquilo que precisa e repassar depois de receber, e aquilo que está em condições de doar, para criarmos nesse círculo vicioso uma roda exatamente porque ela não terá fim, uma roda positiva e benéfica de energias, fazendo com que o bem impere nesse nosso planeta o mais rápido possível. Sim, estamos trabalhando para isso. Pedimos à espiritualidade que nos auxilie e nos transforme em trabalhadores do bem. Não basta ficarmos de braços cruzados esperando cair do alto essa transformação, a regeneração planetária. Temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte significa agir no bem, pelo bem e para o bem. Que estes ensinamentos e informações que nós recebemos aqui diariamente nos auxiliem nesse fortalecimento e principalmente neste contato com essa espiritualidade sempre maravilhosa. Que assim seja. Que bom! Marcileia, Cidinha Cerise, isso mesmo, né? Aniversário dela. Fica aí o nosso abraço, nosso carinho de sempre, viu? Cidinha Cerise. Adriana Dantas, Marcelo Machado, olá Rosilene, Osmane e Diego, sejam bem-vindos. Lígia Lima, boa noite também Salvador, boa noite Sueli Paula, boa noite também para Marina Paula, né? Patrícia, Vilas Boas, Renata Cristiane, Renata Gomes, Raquel Porfírio, Maria Helena Porfírio, Adriana Passagem, Sinara, Alisson, Vinícius, Josiane, né? Também que sempre participa, o Emerson. O nosso abraço a todos eles, Cecília e Reinaldo, Jossanã, seja bem-vinda. A Maria Helena já está aqui também deixando o seu boa noite. Boa noite, Celeida. Ana Cristina Barbosa, boa noite. Glória Quirino, sejam todos bem-vindos. Olá, Josi, boa noite, seja bem-vinda também. Elaine Oliveira, Maria Souza, que bom, que alegria tê-los aqui conosco nesta nossa leitura e estudo de hoje, dia de quarta-feira, onde nós temos a oportunidade de darmos sequência, né? Denise Silveira, Oneida Alves, sejam também bem-vindas. Darmos sequência à nossa leitura e estudo desse livro, A Gênese, e um título bem especial, né? A Teoria da Presciência. Gente, que coisa, né? Seria possível nós conseguirmos prever o futuro? As oportunidades que nós temos ou que nós ouvimos,
Há essa possibilidade, Marina Capalbo, boa noite, seja bem-vinda. Há essa possibilidade de nós ou dos espíritos conseguirem prever o futuro? Kardec desenvolve exatamente essa teoria da presciência, né, Flávio Gava, boa noite, para nos ajudar neste entendimento, para nós buscarmos algumas informações que vão nos auxiliar a entender, porque, gente, tudo, absolutamente tudo, tem que respeitar as leis divinas. Se as leis divinas não abarcassem todas as informações, todos os fenômenos, todos os fatos, nós teríamos que dizer que Deus não é tão perfeito assim. Mas não tem como. A perfeição divina, principalmente que atua através das suas próprias leis, é tão fantástica que ela abrange a totalidade dos fenômenos. E a gente vai tentar entender, seria possível uma previsão do futuro? E essa previsão do futuro, ela chega a tolir o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade? Olha para vocês verem que questão interessante. E a gente já viu, né, no nosso encontro passado, principalmente, a comparação feita pelo próprio codificador daquela pessoa que se coloca no alto de uma montanha e do alto daquela montanha ela consegue ver, ela consegue perceber toda a estrada, toda a trajetória, tudo aquilo que está ali no caminho. E ela percebe também o caminhante, como ele vem caminhando, como ele poderá superar aqueles obstáculos, quando que aqueles obstáculos aparecerão na sua vida. Olá, Reinaldo. Olá também, sou Luiz Alberto. Prazer tê-los aqui. Com certeza, Maria Souza, as nossas vibrações por Christian, por Eovaldo. Pode ter certeza que estão aqui nos nossos cadernos de intenção e não esqueceremos jamais. Então, Kardec falou exatamente sobre isso. E, lógico, a gente não vai ficar repetindo porque nós precisamos da sequência. Esse capítulo da teoria da presciência, ele é interessante, se der a gente já vai fechá-lo hoje, porque no próximo encontro a gente já vai começar a trabalhar as predições do Evangelho. Vejam como o codificador foi fantástico, né? Primeiro, ele buscou o estudo de tudo aquilo que diz respeito a determinados temas, né, Natália? Boa noite, seja bem-vinda. Que diz respeito àqueles temas e elaborou uma teoria. A ciência se faz dessa forma, né? Você vai pegando diversos fatos e episódios e elabora uma teoria que seja capaz de explicar, se não todos, pelo menos a maioria. E Kardec deixou isso claro. Ora, a teoria da presciência pode não explicar todos, porque é uma teoria criada por nós, seres humanos e espíritos ainda em evolução, mas ela é capaz de explicar a maioria dos fenômenos que estão relacionados com essas previsões, com esses pressentimentos. Então, um espírito que se coloca nessa posição, ele vê e enxerga tudo. E, só para nós resumirmos um pouquinho daquilo que nós falamos, para darmos a sequência, boa noite Selma, Edinho, sejam bem-vindos, é que, vocês imaginem, gente, os fatos, os episódios, eles estão programados. Gravem bem, os fatos e os episódios estão programados. Agora, como acontecerão os fatos? Como se executarão, sobretudo os comportamentos da criatura? Esses respeitam a lei de liberdade, respeitam o livre-arbítrio, tá? Então, mas não tem como, porque se eu tiver uma previsão de futuro, se existir um destino, então o ser humano perde a sua liberdade. Se ele perder a liberdade, ele não vai, primeiro, ter mérito nenhum na sua própria evolução, ou ele não será capaz de modificar as coisas que estão acontecendo. Mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Maria Regina, boa noite, seja bem-vinda. Não é bem assim. O fato, o episódio está programado, mas como que ele acontecerá, aí vai depender exatamente desse nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade. Vamos citar um exemplo? Aliás, vamos buscar um exemplo no próprio André Luiz, né? Leiva, boa noite, seja bem-vinda. Vamos buscar um exemplo no próprio André Luiz?
Lembram aquele episódio? Aquela parte do André Luiz, agora não me recordo em qual livro se encontra, que uma pessoa tinha na sua programação, na sua encarnação, perder um braço em virtude de atos praticados em existências anteriores. Então, estava previsto perder um braço. Só que, durante toda a sua existência, ele foi vivenciando todas as leis que regem a natureza. Ele foi aprendendo, ele foi se transformando. E aí, é claro, como o amor cobre uma multidão de pecados, não havia necessidade dele perder o braço para ele reparar o passado. Por quê? Porque ele já estava reparando através dos seus comportamentos. Mas, vejam, estava na programação aquele episódio. E quando chegou aquele episódio, o episódio aconteceu. Só que, como diz André Luiz, ele não precisou perder um braço. Ele perdeu apenas um dedo. Olha para vocês verem a diferença. Era para ter perdido um braço e perder um dedo. E aí a espiritualidade ainda esclarece para André Luiz. Ele perdeu o dedo exatamente para que ele pudesse lembrar e principalmente vivenciar o sentimento de gratidão, porque estava previsto uma coisa, mas em consequência do seu próprio avanço moral, não havia necessidade. E o dedo foi exatamente para a sua lembrança. Então, veja, muitas coisas que às vezes acontecem conosco, às vezes a gente até reclama, né? Poxa, mas aconteceu. Mas poderia estar previsto algo pior para acontecer. Os acontecimentos estavam ali, as consequências poderiam ser piores, mas em decorrência da sua melhora, em decorrência da proteção que você mereceu, em decorrência das orações, em decorrência do bem que você vem praticando, as consequências diminuíram. O fato aconteceu. Então, isso é que a gente precisa lembrar dessa teoria da presciência. Quem está lá do alto está vendo, naquela estrada existe um obstáculo. Está vendo aquele obstáculo? Todo mundo que está lá aí por cima está vendo o obstáculo. E a pessoa que está caminhando, ela vai chegar um determinado momento que ela vai passar por aquele obstáculo. Agora, como que ela vai passar pelo obstáculo? Depende dela. Aí está o seu livre-arbítrio. O obstáculo está lá, ele não vai ser retirado. Faz parte exatamente dessa programação e da própria providência divina. Ele está lá. Mas como que nós iremos superá-los? E aí vai depender exatamente de nós. Boa noite, Vinícius, Andrete. Boa noite também, Beth Soares. Sejam bem-vindos. Então, ficou claro? Espero que tenha ficado claro para vocês essa parte. Por quê? Aí a gente vai seguir. Ora, nós estamos falando, gente, de fatos, principalmente de fatos e acontecimentos da ordem material ou do mundo material. E nós, infelizmente, observamos esses fatos sob a ótica do mundo. Olha lá, a Celeida colocou aqui para nós, o livro é A Vida Escreve, do Espírito Hilário. Então, tá aí, o caso que nós contamos aqui do braço, do dedo, a Celeida colocou. Obrigado, Celeida. Então, nós olhamos e identificamos as coisas sob a ótica materialista, porque nós estamos num corpo de carne. Kardec escreveu também esse livro sob essa ótica materialista. Só que Kardec não se limitava a apenas e tão somente essa ótica. Por quê? Porque ele ouvia os espíritos e o que os espíritos estavam dizendo sob a ótica espiritual. Então, nós precisamos ir, as obras que nós estamos aqui lendo e estudando, elas procuram trazer os dois pontos de vista para nós, tanto do material quanto do espiritual. Então, do ponto de vista material, eu vou ter as minhas limitações. Aquilo que Kardec chama de limitação da penetração dos acontecimentos que eu estou vendo, a limitação do próprio conhecimento das características, das qualidades daquelas pessoas que estão ali envolvidas naquele episódio. Por quê? Porque é claro que eu estou vendo e acompanhando, sabendo que eu ou aquela pessoa é capaz de fazer isso ou de fazer aquilo. Quem está acima e tem uma visão mais espiritualizada consegue penetrar neste, aspas, interior de cada um e saber, né, Cleonice, boa noite, seja muito bem-vinda. Agora, quem não tem, infelizmente não consegue. E é esse o ponto que Kardec começa a chamar a atenção, né, José Ricardo, boa noite. Porque é o seguinte,
Quando a gente fala de espírito superior, Kardec ainda faz essa comparação. Um espírito superior, quando ele se coloca nessa situação, nessa condição acima, ele enxerga, gente, como se fosse com um telescópio, e ele consegue enxergar de uma forma bem profunda e até mais distante. Sim. Por quê? Porque na posição que ele se encontra, a gente vai ver daqui a pouquinho, essa questão de tempo e de espaço são limitações corporais, são limitações materialistas. E o espírito, quanto mais avançado for, menos influência da matéria ele tem. E aí ele consegue enxergar muito mais longe. Por exemplo, se nós conseguimos enxergar episódios que vão acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, um espírito superior, ele pode enxergar fatos que acontecerão daqui a um século, daqui a 1000 anos. A gente vai ver um pouquinho das previsões que Jesus trouxe no próprio Evangelho, e a gente vai ver que muitas delas estão ainda sendo... estão acontecendo agora. Por quê? Porque Jesus, pela sua condição e capacidade, tinha como abarcar um tempo maior do que o nosso. Eu gosto até de usar como exemplo, né, as mães. Quem que não conhece aí a tal da praga de mãe? Todo mundo não fala isso? Não, praga de mãe, só se a mãe falou, não faz isso, e você vai lá e faz, geralmente acontece aquilo que a mãe fala. Mas vejam, a mãe tem uma visão limitada. Às vezes ela está falando, te orientando de algo que vai acontecer hoje, amanhã, ou às vezes daqui a 2, 3, 4, 10 anos. Essa é a visão que ela tem, que ela consegue ter. É como se ela colocasse acima e enxergasse essa estrada. Vamos supor que 10 anos seja 1 quilômetro de estrada evolutiva. Então ela consegue enxergar até 1 quilômetro na frente, mas às vezes ela não vai conseguir. Mas por quê? Porque ela encontra-se nessa situação, nessa condição materializada. Se ela sair um pouquinho mais do corpo, gente, ela pode enxergar daqui a 50, 100 anos. E aí vocês multiplicam, né, essa quilometragem por 50, 100 anos. Então, é isso que Kardec explica. Quanto mais superior, mais avançado for o espírito, ele vai ter condições de abarcar um período maior da nossa própria história, ou desta estrada que nós temos que percorrer. Ao passo que, quanto mais inferior for o espírito, menor será a sua capacidade de penetração desses acontecimentos e, sobretudo, ele vai enxergar um espaço menor nesta estrada. Quanto mais materializado for o espírito, quanto mais ignorante, e aí eu já abro um parênteses daquilo que Kardec falou. Gente, cuidado com estas comunicações e mensagens que nós recebemos de determinados espíritos. Porque se é um espírito inferior, a chance dele errar nas suas previsões e principalmente dele abarcar apenas e tão somente um episódio ou alguns anos é muito grande. Por quê? Por conta da sua própria condição. Ele não consegue enxergar muito longe. Diferente de um espírito superior. Então, que fique bem claro isso. Maria Aparecida Moraes, boa noite, seja bem-vinda. Que Kardec fala, essa presciência ou essa teoria, nós teremos condições de entendê-la e ela está proporcionalmente vinculada, né, à evolução do espírito. Quanto mais evoluído, mais distante ele é capaz de enxergar. E às vezes vai enxergar a trajetória não somente de uma pessoa, de um espírito, ele vai enxergar a trajetória de uma família. Ele pode enxergar a trajetória de um povo, de uma nação. E é claro, gente, tem até a trajetória de toda uma humanidade. Só que aí já é algo um pouco mais delicado quando a gente fala de uma humanidade e que eu vou deixar um pouco mais adiante para nós abordarmos, tá? Então, cuidado com isso. Quanto mais avançado, quanto mais evoluído, ele pode enxergar mais à frente. Mas nós podemos ser também vítimas de espíritos ignorantes. E eles podem até fazer determinadas previsões. E essas previsões nunca acontecerão. Por quê?
porque estão apenas e tão somente limitados pela sua ignorância, e aí eles não conseguem ver além do que muitas das vezes nós mesmos já estamos enxergando. Agora, também na sequência, vinculado a essa questão da evolução, nós precisamos identificar até que ponto é útil a revelação de um obstáculo. Veja a expressão que eu estou utilizando. Até que ponto é útil a revelação da existência de um obstáculo na história da humanidade, ou na história de uma pessoa. Até que ponto isso pode auxiliá-lo na sua evolução? A gente precisa pensar. Por quê? Porque se não for e não tiver utilidade, vocês podem ter certeza que não será permitida nenhuma revelação. Agora, havendo utilidade, gente, nós vamos ter diversas formas de sermos alertados com relação a esses obstáculos futuros. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Nós vamos ter a oportunidade de sermos presenteados com informações vindas dos espíritos, vindas de encarnados, vindas de pessoas do seu convívio e muitas das vezes vindas de você próprio. Quem não teve um pressentimento, por exemplo, de olha, se eu sair ou se eu for em tal lugar pode acontecer alguma coisa e eu estou sentindo que vai ser uma coisa ruim. E aí você vai e de repente acontece. É comum. Então, se for permitido, nós teremos várias oportunidades de sermos despertados. Agora, o detalhe está exatamente na extensão ou na profundidade dessa previsão. Porque às vezes eu tenho um pressentimento, mas eu não sei quando isso ocorrerá. Por que eu não sei quando isso ocorrerá? Exatamente pela minha própria evolução e pelas limitações que a matéria me traz. Eu vou repetir mais ou menos aquilo que nós falamos lá no início do estudo da própria Gênese, desse livro de quarta-feira. Vocês lembram que a gente falou da teoria da relatividade? Pois é, gente, tudo é relativo ao ponto em que nós estamos, ao ponto que nós enxergamos e principalmente onde nós estamos vivendo e o nosso grau evolutivo. Ora, se você enxergar um fato e vai dizer assim, ó, eu estou sentindo, eu estou pressentindo algo que vai acontecer. Eu não sei quando. Pode ser daqui 1 ano, 2, 3, tá? Mas eu estou pressentindo. E aí passou, você até esquece. Ah, passou um tempinho e você já esquece. É normal? Perfeitamente normal isso acontecer. Por quê? Porque você não tem essa capacidade. E principalmente quando entra ou retorna à matéria, você já se vincula a estes prazos. Só para a gente ter uma ideia, uma noção aqui de prazo, né? A Valdete falando aqui de muitos avisos, a gente ainda vai até comentar aqui, porque o próprio codificador, ele também fala um pouquinho disso, daqui a pouquinho, Valdete. Olá, Helena Coelho, boa noite, seja bem-vinda. Só para a gente ter uma pequena ideia, ó, vamos tomar como exemplo 2 planetas, a Terra e Júpiter. Gente, o nosso tempo aqui na Terra, ele é contado basicamente por 2 movimentos, né? O movimento da Terra que gira ao redor de si mesma e o movimento da Terra girando ao redor do Sol. Então, eu vou ter estabelecido aqui que o nosso dia, por exemplo, tem 24 horas. E o nosso ano? Nosso ano possui 12 meses, que é exatamente este período que nós gastamos para fazermos essa volta ao redor do Sol. Bom, se nós estivéssemos em Júpiter, vocês sabiam, o próprio Kardec traz aqui na Gênese, tá? Ele não está falando em outra obra não, a gente está fazendo uma leitura e estudo da Gênese. Aqui na Gênese, Kardec vai falar o seguinte, o dia em Júpiter, ele tem 10 horas. Aí eu te pergunto, ora, se um espírito que vive em Júpiter for fazer uma previsão para quem vive aqui na Terra, pode ser que ele vier com relação a essas datas. Por quê?
Olha, se o meu dia aqui tem 24 horas, lá tem 10, ele vai fazer uma previsão, muitas das vezes baseada nos limites que ele possui. Opa, o dia tem 10 horas, então tá, vai gastar quanto tempo? Ele vai medir no seu próprio tempo. E o dia lá tem 10 horas e o nosso dia tem 24. O nosso ano tem 12 meses. Sabe quantos anos, segundo o próprio Kardec traz aqui na Gênese, sabe quantos anos nossos tem um ano deles? 12. Tá vendo como é que essas questões são realmente interessantes? E tudo isso, nessa teoria da presciência, gente, vai ter uma importância fundamental. Até pouco tempo estava aquela preocupação sobre o calendário maia. Opa, o calendário maia está falando que o fim do mundo vai acontecer. Mas, de novo, é aquela limitação exatamente naquela visão que as pessoas tinham, sobretudo naquela época. Olha só, Júpiter, um ano em Júpiter representa 12 anos nossos. Aí eu vou de novo falar e julgar para vocês, principalmente quando essa previsão está vindo de espíritos desencarnados ou quando está vindo de encarnados. A gente sabe que no mundo espiritual, as influências, por exemplo, do Sol, são diferentes da nossa. Aqui, a gente sabe muito bem o que é dia e o que é noite. No mundo espiritual, os espíritos não têm condições de saber essa diferença do que é dia e do que é noite. Na grande maioria das vezes, dependendo da região onde eles se encontram. E se você não tem essa noção de dia e de noite, você perde completamente os parâmetros. E aí chega espíritos, por exemplo, que estão em determinadas regiões e que falam assim, não, eu desencarnei tem pouco tempo, né? E aí eu preciso agora reencarnar e tal, e às vezes passa por um processo de orientação numa casa espírita. Aí você vai perguntar, você quer saber a época, o espírito já desencarnou, já tem 100, 150 anos. Você fala, não, mas 150 anos, e nesse período todo você estava perdido, mas a noção de tempo para ele era diferente. Por quê? Porque ele não tinha, às vezes, onde ele estava, essa questão do dia e da noite, como nós temos. Então, de novo, é relativo, principalmente, como diz Einstein, é relativo de acordo com o ponto onde o observador se encontra. Por isso que em Júpiter vai ser de um jeito, aqui na Terra de outro, em Marte de outro, e cada planeta vai computar o tempo de uma forma diferente. Vou aqui relembrar, o que nós estamos falando? Nós estamos falando da teoria da presciência. O que é a teoria da presciência? São alguns conceitos elaborados por Kardec que nos ajudam a entender. Por quê? Quando a gente chegar lá na frente, vamos estudar as teorias do Evangelho e for falar da questão do tempo, aí nós vamos lembrar disso que nós estamos vendo agora, né? Por exemplo, quando for falar, quem fez a previsão? Foi Jesus. Opa, qual que é o nível evolutivo de Jesus? Então, aquilo que nós estudamos daqui a um pouquinho atrás, né? Quanto mais evoluído o espírito, maior a distância que ele vai abarcar nessa sua previsão. Então, tudo isso, gente, conta. Por isso que, de novo, Kardec elaborou essa teoria da presciência, para a gente entender como que funcionam as previsões. O que mais que ele vai falar para nós aqui sobre a teoria da presciência? Ele vai falar sobre os objetivos. Qual que é o objetivo geral? É o progresso. Tudo foi criado simples e ignorante e tendem ao progresso, à evolução. O objetivo é esse. O objetivo do princípio inteligente é esse. Criado simples e ignorante e se tornar perfeito, dentro daquela perfeição permitida pelas leis divinas. Perfeição absoluta, a gente sabe, é só Deus. Então, neste progresso geral, alguns acontecimentos, por exemplo, vão depender da nossa participação. Então, por exemplo, tem uma previsão de que o nosso planeta vai ser um planeta evoluído. Mas quando que esse planeta vai ser evoluído? Quando as pessoas que estiverem aqui também estiverem evoluídas. Então, se alguém fizer alguma previsão, por exemplo, de uma aparelhagem do futuro, vai depender muito das pessoas que estão. Então, como é que eu posso prever e dar assim,
tal data, cravar, em tal data vai acontecer isso. Não, por quê? Porque depende da cooperação de todos aqueles que estão contribuindo para este progresso geral. É por isso, gente, que em alguns momentos, aí diz o codificador, a espiritualidade permite algumas revelações, exatamente para dar aquela alavancada. Vamos mostrar para o cientista esse vírus, o coronavírus, como ele se comporta, e principalmente para eles fazerem a vacina. Vamos dar uma forcinha para eles? Vamos mostrar um pouquinho desse futuro para eles terem essa ideia de como trabalhar? Porque a gente já viu, principalmente essas questões relacionadas com a saúde, a vacinação. Uma vacina demora anos para ficar pronta, às vezes décadas. Nós que eu falo o planeta, elaborou uma vacina em tempo recorde. E que está resolvendo, que está funcionando? Está funcionando. Mas isso é por quê? Porque houve uma permissão, porque precisávamos trabalhar para um progresso geral, e a espiritualidade, vamos levantar um pouquinho o véu e vamos permitir isso porque tem utilidade. Não é apenas e tão somente para a satisfação da curiosidade, tá? O Wagner ainda lembra aqui, fomos avisados de tantas coisas anos atrás, que se nós tivéssemos tirado proveito, nós estaríamos numa situação diferente. Por que, Wagner? Por conta deste ponto que Kardec coloca aqui na sua teoria da presciência. Olá, Silmara, boa noite, seja bem-vinda. Porque se para o progresso geral nós estivermos todos voltados para o bem, muitas coisas, muito véu, a espiritualidade vai levantar e a gente vai crescer e progredir mais rápido. Isso é quase que automático. Só que nós não conseguimos sentir e perceber isso. Por quê? Porque a gente simplesmente espera as coisas e as transformações vindas de fora para dentro. Aí realmente é difícil e complicado, tá? Então, mais uma vez, tá vendo? Quais os pontos que Kardec foi colocando aqui? A questão dos fatos que vão acontecer, da contribuição nossa de alguma forma, né? Com o nosso livre-arbítrio para que aquele fato aconteça e as consequências estarão relacionadas com a nossa participação. Tem a questão da evolução daquele que faz a sua previsão, tá? Espírito superior enxerga de um jeito, inferior enxerga de outro, tá? Temos essa questão do progresso geral, o que seria interessante para este progresso geral. Então, são os pontos que ele vai colocando. E aí, ele vai parar num determinado momento exatamente para falar para nós como que estas coisas podem acontecer, como que essas previsões podem acontecer. A gente pode enumerar uma delas, a questão da inspiração. A inspiração nada mais é do que uma ideia que vem de fora para dentro, tá? Vamos citar aqui o exemplo das mães, né? Eu estou citando essa expressão, mas por favor, não me interpretem mal. As pragas de mãe, né? Porque a gente sempre fala, não, a mãe julgou, isso aconteceu porque foi praga de mãe. Mas não é que seja uma praga de mãe, é um alerta, né? Que as mães, na grande maioria das vezes, fazem para com seus filhos, né? As mães, gente, podem estar naquele instante inspiradas por algum espírito, pelo anjo da guarda dela, pelo anjo da guarda seu, a lhe dar algum conselho para que você não venha a se equivocar diante de determinado fato que está previsto, diante de um acontecimento que vai acontecer, diante de um fato que vai acontecer. Agora, a sua reação e como que você vai passar vai depender de você. Então, ela pode ser inspirada por algum espírito a dizer aquilo para você, para que você possa mudar a sua forma de ver as coisas. Também, Kardec vai dizer que nós podemos ter as previsões através do sono. Quando a gente está dormindo, a gente se desprende. Desprendidos, a gente tem aquilo que nós chamamos de uma expansão da consciência. Com a nossa consciência expandida, a gente enxerga. Às vezes nós temos acesso, inclusive, às nossas programações, às programações da nossa encarnação. Eu expandi, tive acesso. Quando eu acordo, eu posso trazer algum tipo de informação, algum pressentimento de algo que vai acontecer. É uma forma também de revelar e de ver o, aspas, futuro. A próxima
vai ficar para o nosso próximo encontro, exatamente por conta da nossa hora. Nós temos mais algumas aqui que Kardec colocou e vai se encaixando dentro, né, daquilo que vocês estão aí opinando, mas está tudo ali registrado nesse capítulo da teoria da presciência de Kardec, que a gente vai continuar fazendo a leitura na nossa próxima reunião, na próxima quarta-feira. Agradeço mais uma vez a todos vocês por esse carinho, por essa participação, né? Não estou sendo redundante, não. Eu vou falar, vou repetir, porque realmente somos gratos por termos essa família e por estarmos tendo essa oportunidade de juntos estudarmos esses ensinamentos, essas informações assim que eu acho que são riquíssimas para a nossa melhoria íntima. Muita paz, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.